Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre divisores de um número natural. Para isso vamos usar 8 tampinhas para indicar o nosso dividendo. Vamos usar duas folhas para registrar as contas e vamos usar retângulos, né? Primeiro um retângulo, uma folha com retângulo, depois uma folha com 2 retângulos, depois uma folha com 3 retângulos e assim sucessivamente até chegar ao 8 para indicar os nossos divisores. Então, como você sabe, na operação de divisão nós temos 4 elementos: dividendo, divisor, quociente e resto. E aí nós vamos fazer o seguinte: o nosso dividendo vai ser sempre a quantidade total de tampinhas, 8. O nosso divisor vai ser a quantidade de retângulos. E o nosso quociente vai ser quantas tampinhas vai caber em cada retângulo, ou ficar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, 8 tampinhas para serem distribuídas em um retângulo. Vai caber quantas tampinhas aqui? Então vamos distribuir aqui, ó, uma por uma, certo? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quantas tampinhas coube no retângulo? 8. Então, o nosso quociente. Ó. Qual o total de tampinhas envolvidas na distribuição? 8. Como é que eu descubro? Através da multiplicação. 8 vezes 1, 8. Quantas tampinhas restaram? Nenhuma tampinha. Se nenhuma tampinha restou, só tem uma alternativa. A divisão é exata. 8 dividido 8 menos 8, 0. Então, 8 dividido por 1, 8. 8 dividido por 1, 8. Divisão exata. Certo? Agora, vamos dividir 8 por 2, tá bom? 8 dividido por 2. Tá aqui 2 retângulos. Então, 8 vai ser o total de tampinhas. 2 vai ser a quantidade de retângulos. E vamos distribuir, né? Professor, eu já sei como distribuir bem legal, ó. Se eu distribuir assim, pronto, encheu esse, aí eu vou distribuir para o outro. Não é assim, pessoal. A distribuição tem que ser igualitária, tá certo? A mesma quantidade que tem um, tem no outro. E como é que você vai fazer isso? Vai colocar de uma por uma. Então, coloca uma tampinha em cada retângulo até esgotar a quantidade de retângulos. Depois, a mesma coisa. Outra tampinha de uma em uma até completar todos os retângulos. Sobrou. Mais uma terceira tampinha. Sobrou. Pronto, pessoal. Ó. Aí sim, sobrou algum lá? Não. Se não sobrou, a divisão é exata. Qual é que vai caber aqui no quociente? Quantas tampinhas por retângulo? No caso, 4 tampinhas e 4 tampinhas. Tem que ser o mesmo valor. Qual foi o total de tampinhas utilizadas? É só você fazer 4 mais 4. Ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Quantas tampinhas sobraram? Nenhuma. 8 menos 8, 0. Tá certo? Então essa divisão também é exata. Quer dizer que o 2 é divisor do 8. O 2 é divisor do 8, então eu posso dizer que 8 é divisível por 2 e posso dizer que 8 é múltiplo de 2. Agora, nossas 8 tampinhas vão ser divididas ou distribuídas em 3 retângulos. Então, 8 vai ser o nosso dividendo, 3 vai ser o nosso divisor, que é 3 retângulos. Vamos lá distribuir de forma unitária. 1 até completar os retângulos. Completou? Mais uma, mais uma, mais uma. Completou? Mais uma, ou não deu, faltando uma. Quando não completa todos os quadrados, você volta aqui e observa 3 coisas aqui. Quais são as 3 coisas? A quantidade de retângulos é o meu divisor. A quantidade de tampinhas por retângulo é o meu quociente. Tá?
A quantidade de tampinhas que sobraram são 2. Então, como é que eu vou achar essas 2? Primeiro, eu tenho que achar as que estão envolvidas. 2 mais 2 mais 2. 2, 3 vezes, 2 vezes 3, 6. Multiplico 2 vezes 3, 6. Como é que eu acho o resto? É só subtrair, 6 de 8. 8 menos 6, 2. E aqui está. Não é uma divisão exata, portanto, 3 não é divisor de 8, tá bom? 8 é o equivalente a dizer que 8 não é divisível por 3. Vamos agora dividir por 4, tá certo? 8 dividido por 4. 8 tampinhas em 4 retângulos. Vamos fazer a nossa distribuição unitária aqui, 1, mais 1, mais 1, mais 1, até completar todos os quadrados. Até todos os quadrados serem contemplados. Sobrou? Então vamos continuar até acabar. Pronto. Acabou, acabou. Boa. Quantas tampinhas por retângulo? 2 tampinhas, 2 tampinhas, 2 tampinhas, 2 tampinhas. 2. Total de tampinhas envolvidas. 2 mais 2 mais 2 mais 2. 2 vezes 4, 8. Tampinhas que sobraram? Nenhuma. 8 menos 8, 0. Então, o 4 é divisor do 8. Já achamos 3 divisores do 8 aqui. O 1, o 2 e o 4. Porque o resto foi 0 nessas 3 divisões. Agora vamos para dividir por 5, tá bom? Operação dividir por 5. 8 tampinhas divididas em 5 retângulos. 8 tampinhas dividida por 5 retângulos. Vamos distribuir uma para cada retângulo até completar todos os retângulos. Depois a gente repete a operação, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou? Sobrou. Vamos sentar. 1, 2, 3. Não deu. Então essas 3 aqui são resto. Então podemos ver aqui. A quantidade de retângulos é o divisor. A quantidade de tampinhas por retângulo, que é 1, é o quociente. Para descobrir quantas tampinhas foram distribuídas, eu multiplico 1 vezes 5, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 1 vezes 5, vai dar 5. E para descobrir quantas restaram, 8 menos 5, 3. Então, como o resto é diferente de 0, 8 não é divisor de 5, não é divisor de 8. Certo? Vamos agora para 6. Verificar se o 6 é divisor do 8. 8 tampinhas dividido por 6 retângulos. Vamos fazer a distribuição unitária aqui, não é? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completou os retângulos. Tá sobrando ainda? Tá. Então nós vamos completar aqui, 1, 2. Opa, faltou. Então essas duas aqui, se não deu para completar uma segunda vez os retângulos, aqui é resto. Então, o meu quociente vai ser o quê? Quantas tampinhas couberam em cada retângulo? Uma tampinha em cada retângulo. Total de tampinhas utilizadas, 6. 1 vezes 6 é 6. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. 1 vezes 6 é 6. E as tampinhas que sobraram, 2. Tá certo? Como o resto é diferente de 0, o 6 não divide o 8. Agora eu vou pedir licença a vocês e a compreensão. Porque eu desenhei 8 retângulos, mas nós vamos utilizar só 7. Depois, por último, nós vamos utilizar os 8 retângulos, tá bom? Então, 8 dividido por 7 retângulos. Vamos fazer aquela distribuição unitária, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobrou, sobrou, mas o que você viu não vai dar para completar o 7. Então vamos dizer aqui, 7 é o divisor. Quantas tampinhas por retângulo? Uma tampinha em cada retângulo. Quantas tampinhas envolvidas na distribuição? 7. 1 vezes 7 é 7. Quantas tampinhas sobraram? 1. 8 menos 7, 1. Tá certo? Então não é divisor
o 7 não é divisor de 8. E por último, e agora nós vamos dividir 8 tampinhas entre 8 retângulos. 8 tampinhas dividido por 8 retângulos. Vamos distribuir uma tampinha em cada retângulo. 4, 5, 6, 7 e 8. Não sobrou nenhuma tampinha. Cada retângulo ficou com uma tampinha. O total de tampinhas envolvidas foi 8. 1 vezes 8 é 8. E não sobrou nenhuma tampinha. 8 menos 8, 0. E agora nós vamos para a parte final, onde vamos verificar aqui todas essas operações, ok? Então nós concluímos o que? 8 dividido por 1 é 8, resto 0. Então o 1 é divisor do 8. Então vamos colocar aqui o conjunto dos divisores de 8, D de divisores. Conjunto sempre é entre chaves. Então o 1, ok? 2, 8 dividido por 2, 4, deixou o resto 0. Então o 2 também é divisor do 8, resto 0, divisão exata. 3, 8 dividido por 3, 2, resto 2. Então não é divisor de 3, não é divisor de 8, porque o resto é diferente de 0. 4, 8 dividido por 4, 2, resto 0. Então coloca o 4 aqui, porque o resto é 0, ele é divisor. 5, 8 dividido por 5, 1, sobra 3. Então o 5 não é divisor de 8. 8 dividido por 6, 1, sobra 2. Também o 6 não é divisor de 8. 8 dividido por 7, 1, sobra 1. O 7 também não é divisor de 8. E 8 dividido por 8, 1. E o resto 0, também divisão exata. Então podemos perceber que o número 8 tem 4 divisores. Ok? O 1 é divisor de qualquer número natural. E o 8, o maior divisor de um número natural é ele mesmo, 8. Tá certo? E aí a gente... Pessoal, a gente tem que entender e dominar essa questão de múltiplo divisor, porque a gente tem que saber dividir, porque nós temos que trabalhar no 7º ano ainda com a questão de razão, temos que trabalhar ainda a questão de saber dividir, trabalhar com números racionais. Quando você divide um número pelo outro, e você vai encontrar um número racional, certo? E vamos precisar desses conceitos aí, tá bom? Quando a gente for estudar, a gente vai estudar sobre escala também e outros conceitos que tem que ter divisão. Quando você for estudar sobre velocidade média, que é uma divisão, né? Espaço dividido por tempo, pelo intervalo de tempo, né? Então, a divisão é fundamental você dominar essa operação para o resto da sua vida escolar agora. Então, muito obrigado pela atenção de vocês.